Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Primeiramente, bom dia. Segundamente, aoba. Hoje nós iremos falar sobre a filosofia crítica de Kant. Esse cara que é foda. Primeiro tópico sobre Immanuel Kant é a questão dos juízos. Ele apresenta dois tipos de juízos, os analíticos e os sintéticos. Os juízos analíticos representam a espécie de conhecimento denominado puro ou a priori. Por definição, podemos afirmar que essa forma de conhecimento, que deriva de juízos puros, será revestida de universalidade e necessidade. Ou seja, os juízos analíticos são aqueles juízos, são aquelas ideias que você já possui, aquilo que já está com você. Nós temos também os juízos sintéticos, que derivam da experiência e que, portanto, são aí referentes ao conhecimento empírico. Os conhecimentos empíricos, ainda que frequentemente usados na ciência, não são necessários e universais, mas contingentes e particulares. Então nós voltamos aí para a questão do racionalismo e do empirismo. E o Kant vai resolver isso de uma maneira brilhante, velho. Kant é foda. O que a gente chama então de revolução kantiana consiste em admitir que todo conhecimento ocorre somente por ocasião de uma experiência, mas, uma vez estabelecido esse contato com o dado empírico, o objeto será regulado pela faculdade de conhecer. Ou seja, para o Kant, você precisa do conhecimento empírico regulado pelo conhecimento racional. Então, ele é o cara que vai juntar o empirismo com o racionalismo, fazendo a ciência muito mais parecida com a ciência que nós temos hoje. O Kant argumenta que o nosso aparelho responsável pelo conhecimento, por natureza, possui limites, e o limite da razão pura é a experiência. Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se liga nessa frase do Kant, olha que maravilha. Ser feliz é necessariamente o desejo de todo ser razoável, mas finito. Portanto, é inevitavelmente um princípio determinante da sua faculdade de desejar. Isso está na obra Crítica da Razão Prática. A moral kantiana. No âmbito ético, o Kant elabora uma teoria que, admitindo a existência de leis que regem os fenômenos físicos, considera que os seres humanos têm uma vontade livre. No centro dessa ética kantiana está a noção de autonomia, isso é, de que somos capazes de realizar escolhas racionais que não são determinadas por nada que seja exterior à razão. Ou seja, para o Kant, existem sim as leis naturais, mas as leis naturais, de maneira alguma, podem interferir nas nossas escolhas. Nós, como seres racionais, possuímos a capacidade de escolher muito mais forte do que qualquer outra criatura. Nesse ponto, estamos diante de elementos fundamentais na ética kantiana: liberdade, lei moral e dever. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? Dentro dessa ideia de moral, existe para o Kant dois imperativos: o imperativo categórico e o imperativo hipotético. O imperativo categórico são leis morais identificadas racionalmente. Os imperativos categóricos são incondicionais e universais, ou seja, determinam ações que independem de circunstâncias exteriores, sendo necessárias por serem boas em si mesmas. O imperativo hipotético refere-se a uma ação entendida
como meio para se atingir determinado fim almejado pela vontade. Exemplo do imperativo hipotético. Se você não quer se molhar na chuva, então leve um guarda-chuva. Essa ação, levar o guarda-chuva, está condicionada pelos fins almejados. Já o imperativo categórico, ele é muito mais parecido com uma lei geral do que o imperativo hipotético. O imperativo categórico, para o Kant, ele traz uma noção de que qualquer ação que você vá fazer, e que você esteja com dúvida se ela é ética ou não, você deveria pensar o seguinte: se todo mundo agisse dessa maneira, o mundo seria um lugar melhor ou pior? Podemos dar vários exemplos disso. Por exemplo, se qualquer pessoa puder ser morta por praticar um crime, qualquer crime, isso é bom para todo mundo? Nesse caso, imagine aquela pessoa que pratica um crime sem saber que é crime, ou que rouba alguma coisa porque está passando fome. O imperativo categórico nos mostra que, nesse caso, bandido bom, bandido morto não é algo interessante para a gente como uma sociedade. Bom, senhores, então por hoje é só. Tchau, obrigado.